Acompanho, acho que desde 2015, né? E acompanho e já vou deixar claro que eu admiro, viu? E já tive até um embate aí leve aí ao longo dos últimos meses, né? Mas nada que um bom papo não consertasse. Mas é um cara que, muito jovem, já figurava entre os 30 pessoas mais influentes do mundo. Ele teve 500 mil de votos para deputado federal em São Paulo. É o Kim Kataguiri. Kim, obrigado, meu irmão, eu que pela agradeço. sua presença. Prazer, aqui. meu. Foi uma leve discordância, tá, irmão? Não, mas tá tudo superado. Bem. Tá superado. Quer falar por quê, irmão? Não, a gente teve a discussão lá atrás sobre a lei anti-Oruan, né, que foi apresentada primeiro pela Amanda Vettorazzo, vereadora lá em São Paulo, basicamente sobre proibição, né, de financiamento público para aqueles que fazem, aliciam na realidade para o crime organizado, né, com propaganda para facções travestidas de shows. E aí, eu acho que você falou alguma coisa de, porra, tá preocupado com isso aí? Tem muita coisa mais importante pra preocupar. Exatamente. Ou então, não sei se era isso ou se era não dá pra aplicar, alguma coisa nesse sentido. Eu falei sobre a aplicabilidade da lei, pra falar a verdade. E aí, acho que até um amigo em comum, aí o Luciano, fez uma ponte de falar, porra, não é bem desse jeito que o Pimentel tá pensando, né? Dá pra executar, é o contrato da prefeitura, é uma coisa que já... É um controle que já é feito, que teria uma coisa a mais, que agora, aliás, tem muito mais clareza, né? Daquilo que a gente tá falando, tudo comprovado, porque você fez essa colocação, Oruan, Deolane, tudo que a gente falava lá atrás, que o que rebatiam do nosso discurso na imprensa era, não, mas é só, vocês querem criminalizar a cultura da periferia. Primeiro, como se cultura de periferia fosse cultura de crime organizado, né, que já é um puta de um preconceito. E segundo, de falar, não, os cantores, eles só cantam a realidade em que eles cresceram. Não, uma coisa é você narrar, uma coisa é você falar que passou por aquilo, que você tá acostumado com aquilo, que aquilo foi a sua vida. Outra coisa é você convidar as pessoas para fazer parte da facção e exaltar a facção, né? Então... Foi esse o nosso primeiro embate. Agora, Kim, tem algo mais além disso, hein, cara? Hoje, eu vi a entrevista lá do promotor em São Paulo, que eu muito admiro também, qual é o nome dele? O promotor? Gaquia. Ele já colocando que esses influencers e também esses aí rappers, né? Eles, de fato, estão lavando milhões e milhões de dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Então, você colocou isso nas tuas redes... bem antes dessas prisões, né? Sim. Foi o pioneiro dessa porra, então. Sim, não. A gente começou falando primeiro sobre a propaganda e sobre o vínculo com o crime, né? Que a gente falava que é só... Não só não era você cantar a própria realidade, era você aliciar pro crime, mas também de pessoas que estavam envolvidas com lavagem de dinheiro, né? Eu até tava assistindo essa semana lá a entrevista do MC Rian pro Cabrini, né? Sim. Que ele chorou pela testa. Eu vi. Né? É um negócio bem tosco. E dele falando, não, porque o restaurante da minha avó, né, vendendo carbonara, faturou 30 milhões em 18 meses. Falei, porra, mas que carbonara é esse, meu? Pelo amor de Deus. Não tem muito segredo, não, de fazer um carbonara pra você vender tudo isso em um período tão curto de tempo. Então... não só aliciamento pro crime, mas também lavar dinheiro pro crime organizado. E de um braço de propaganda, né? Em São Paulo a gente teve várias operações, sempre teve operação ali da divisão dos jalecos, né? Que eram os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que atendiam membros de facção que tomava tiro, enfim, no enfrentamento. Das gravatas, né? Que eram aqueles promotores que tiveram um cursinho pago pelo PCC, juízes, advogados. E aí... Operação Grito Falso, que teve em São Paulo, também mostrou sobre a nova divisão de propaganda, né? De fazer documentários, de produzir músicas, enfim. Teve até um documentário colocado na Netflix, eu não me lembro qual que foi o nome, mas em que algumas lideranças do crime organizado falaram, em que o ministro da Justiça à época falou, em que o presidente do Supremo falou sobre a precariedade da situação nos presídios. Aí depois o Ministério Público de São Paulo descobre que na realidade era uma peça de propaganda feita pelo próprio PCC, né? O PCC tem um braço de comunicação, de operação psicológica, então. Sim, e é porque... existe uma guerra para demonizar as forças de segurança, né? Como se as forças de segurança fossem um instrumento de opressão contra a população mais pobre, quando na realidade isso é propaganda do crime organizado, infelizmente às vezes vocalizados por lideranças políticas que de fato têm relação com o crime, outras vezes vocalizados por pessoas ingênuas que realmente acreditam nesse discurso e que precisa ser desmantelado, que precisa ser desmontado, né? Quando fica muito claro o elo com o crime organizado,
Mostra-se o viés, né? Que não é uma visão de mundo, não é uma posição legítima, não. Uma propaganda pro crime articulada pelo crime, né? Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo!